E aí, galera? Hoje a gente vai assistir a um novo anime chamado I'm Getting Married to a Girl I Hate in My Class. A história começa com um cara olhando pra uma garota e, adivinha? Ela tá olhando de volta. Do nada, ela agarra a gola da camisa dele e solta, e ninguém na sala pode saber sobre a gente. Se você contar pra alguém, eu apago a sua existência. O cara fica tipo, pera, eu sou casado com essa garota? E logo com a pessoa que eu mais odeio nessa escola inteira? Aí a gente volta pra 4 dias antes. A garota tava dando a maior bronca nele só porque ele escreveu qualquer coisa no caderno e não apagou o quadro. Ela basicamente só tava procurando um motivo pra gritar com ele. O cara não aguenta e retruca, você não tem nada melhor pra fazer? Se você focasse nos seus estudos, talvez se tornasse uma aluna de verdade. E ela responde, eu só tô tentando te consertar. Bem nessa hora, aparece outra garota. O nome dela é Imari, e ela fala, nossa, você tá pegando pesado. Deixa o Saito respirar um pouco, senão ele vai acabar chorando aqui mesmo. Ah, sim, o nome do cara é Saito, e a menina que tá brigando com ele é a Akane. Akane então rebate, a culpa é toda do Saito. Se ele fizesse o trabalho direito, eu não teria que ficar brigando com ele. Imari responde, mesmo assim, você tá sempre brigando com ele. Por quê? E aí Akane começa a se perguntar a mesma coisa. Ela finalmente admite, toda vez que eu vejo a cara dele, eu fico com tanta raiva. Dá vontade de dar uma chinelada. O Saito escuta isso e só solta que diabos. Aí aparece outra menina e fala, vocês dois brigando de novo? O nome dela é Shizui, e ela é bem popular na turma. Além disso, ela é bem bonita. Acontece que Saito e Shizui são primos. Ela tenta acalmar ele e diz pra não se preocupar. Imari então provoca Akane, você vive implicando com o Saito. Será que você gosta dele? Akane surta, e mesmo se ele fosse o último cara da Terra, eu nunca ia gostar dele. Saito devolve, pois é, o mesmo vale pra você. Mesmo se você fosse a última garota da Terra, eu nunca ia gostar de você. Mais tarde, Saito tá indo pra casa quando recebe uma ligação do avô. O avô pergunta, tá livre? Quer tomar um chá comigo? Saito responde, nem pensar, velhote. Prefiro ficar com meus livros. Mas o avô insiste, você pode ler livros a qualquer hora. Além disso, eu tô planejando te fazer o futuro dono da minha empresa, então é bom começar a me ouvir. Mesmo dizendo que não, do nada um monte de seguranças cerca ele. Ele fica tipo, pera, você tá me sequestrando. E o avô só fala, entra no carro. No caminho, Saito pergunta, pra onde a gente tá indo, mas o motorista não responde. Aí ele lembra de como, na época da crise econômica, um homem salvou o grupo Ojo e fez ele crescer. Seu avô, Tenjio Ojo. Ele começa a admirar o avô e percebe o quanto sua família é rica. Mais tarde, Saito tá sentado lendo um livro quando, adivinha só, Akane aparece. Ela fica chocada e pergunta, o que você tá fazendo aqui? Saito responde, meu avô me chamou. Akane diz, o mesmo aqui. Minha avó me chamou para um almoço legal, mas agora que vi sua cara, meu dia acabou. E claro, eles começam a brigar de novo. Aí os avós dos dois entram, cumprimentam e falam, vamos lá pra dentro. Eles ficam confusos, mas seguem. Lá dentro, todo mundo tá bebendo alguma coisa, mas Akane tá bebendo até demais. Saito provoca, onde você tá enfiando tudo isso no estômago? E pronto, começa outra briga. Os avós ficam assistindo os dois discutirem e caem na risada, vocês parecem tão próximos. Quando ouvem isso, os dois ficam em choque e perguntam, tá, mas por que vocês chamaram a gente aqui? E os avós respondem, pro casamento de vocês. Depois dessa, Saito e Akane surtam, a gente ainda tá no colégio. Como assim casamento? O avô então explica, quando éramos jovens, sua avó e eu também brigávamos o tempo todo. Não conseguíamos nem nos olhar direito. Mas, no fundo, a gente se importava um com o outro. E no fim, eu me casei com ela. Já faz 10 anos que ela faleceu, e agora minha missão como marido acabou. A avó de Akane complementa, faz anos que seu avô faleceu, e o Tenjio tem cuidado muito bem de mim. Ela fala isso toda corada. Akane fica completamente chocada, vó, o que você tá falando? Aí os avós começam a insistir ainda mais no casamento. Mas Akane recusa, eu ainda tô na escola.
Não tenho idade para isso. E, pela primeira vez, Saito concorda com ela, e isso é uma decisão nossa. Vocês não podem simplesmente decidir nosso casamento sem nossa permissão. Ele toma o lado da Akane nessa, e o avô responde, eu já sabia que vocês iam reagir assim. De repente, eles trazem um cachorro e falam, se vocês não aceitarem, eu vou fazer desse cachorro o novo dono da minha empresa. Saito fica sem palavras, você não pode fazer isso, sério. O avô só responde, eu posso fazer o que eu quiser. A empresa é minha. E se você não aceitar, eu deixo tudo pro cachorro. Então, a avó da Akane cochicha alguma coisa no ouvido dela. A gente não escuta o que é, mas Akane fica visivelmente nervosa depois disso. Por fim, o avô decreta, e vocês têm 3 dias para decidir. Não fiquem pensando besteira. Só digam sim e aceitem logo. Depois disso, os avós saem, e Saito e Akane ficam tentando entender o que fazer. Akane pergunta, a gente vai se casar de verdade? Nenhum dos dois sabe o que fazer. Saito até pergunta, e aí, o que sua avó te falou? Mas Akane se recusa a contar. E, como sempre, eles começam a discutir de novo. Mais tarde, Akane aparece em casa, pensativa sobre Saito. Ela percebe que ele nunca dá atenção para ela e, por algum motivo, isso a incomoda. Ela liga para Imari e conta tudo. Como é que eu vou casar com um cara que eu nem gosto? Akane reclama. Elas continuam conversando, e do nada, Imari diz, tem algo que eu preciso te contar. Akane fica curiosa, e Imari revela, na verdade, eu gosto de alguém. Muito. E eu quero me casar com ele. Akane fica chocada. Você nunca me falou isso antes. Imari ri e diz, bom, você nem liga pra essas coisas, então eu nunca falei. Aí Akane pergunta, ele é da nossa turma? Imari desvia da pergunta, primeiro me fala, vocês têm crush em alguém? Akane suspira e brinca, eu só queria que alguém caísse duro no chão, assim todos os meus problemas estariam resolvidos e eu não teria que me casar. Elas continuam falando sobre casamento, e só de pensar em viver com alguém, Akane começa a se sentir super desconfortável. Ela até começa a chorar. Enquanto isso, Saito também está perdido nos próprios pensamentos. Ela já me irrita na escola, agora vai me irritar em casa também, ele resmunga. Aí Shisei entrediz, você tá com uma cara de quem tá encrencado. Saito responde, o vovô acabou de jogar uma baita responsabilidade em cima de mim. Se eu não assumir a empresa, ele literalmente vai deixar tudo para um cachorro. Eu não sei o que fazer. Shisei pergunta, o que você realmente quer? Uma vida livre ou a empresa? Saito suspira. Sendo sincero, eu quero os dois. Então, Shisei explica, ninguém é realmente livre. Desde que a gente nasce, estamos cercados por regras. A gente não pode fugir delas, tem que aprender a usá-las a nosso favor. Saito pensa um pouco e pergunta, então eu devo assumir a empresa ou largar tudo? Shisei dá um sorriso de canto. Se você não assumir, pode acabar pobre. E mesmo que você acabe pegando um trabalho qualquer, até catando lixo, eu ainda vou estar do seu lado. Ouvindo isso, Saito ri. Você devia me largar logo. Shisei concorda. Eu sei. A escolha inteligente seria te largar e ajudar a construir a empresa. Mas não importa o que aconteça, pode confiar, eu sempre vou te apoiar, não importa o quão difícil o caminho seja. Saito se sente bem ao ouvir isso. No dia seguinte, Saito vai falar com Akane na escola, mas ela simplesmente ignora ele. Finalmente, os 3 dias acabam, e agora chegou a hora de darem a resposta final se eles vão se casar ou não. O vovô pergunta, então, vocês já decidiram? Qual é a resposta? E os dois dizem juntos, nós vamos nos casar. Ouvindo isso, o vovô e a avó ficam super felizes. Mas aí Saito fala, beleza, tomamos a nossa decisão. Agora eu vou para casa, e depois que eu terminar o ensino médio, me caso e começo a cuidar da empresa. Mas o vovô interrompe, você tá doido? O casamento vai ser agora. Os dois ficam completamente chocados. Então o vovô os leva para a nova casa e diz, a partir de hoje, vocês vão morar aqui. Eles protestam, pelo menos deixa a gente ir para casa primeiro. Mas aí o vovô e a avó ameaçam, vocês não podem sair dessa casa. A partir de agora, vocês têm que viver aqui. E então, eles vão embora e trancam os dois lá dentro. Akane,
se sentindo completamente perdida, implora: por favor, não me deixem sozinha aqui. Ela está arrasada, sentindo-se péssima com a situação. Sem escolha, os dois são obrigados a entrar na casa. Assim que passam pela porta, Saito tranca. Akane, desesperada, pergunta: por que você trancou a porta? Saito responde: não é normal? Todo mundo tranca a porta. Ouvindo isso, Akane fica furiosa e começa a gritar com ele. Saito grita de volta: você tá doida? Como que a gente ia deixar a porta aberta? Logo depois, chegam as coisas deles, as malas, os itens essenciais, tudo. Explorando a casa, Akane descobre algo chocante: só tem uma cama. Isso significa que eles vão ter que dormir juntos. Os dois ficam em choque. Saito imediatamente liga pro vovô e pergunta: por que só tem uma cama? O vovô responde: bom, vocês são um casal agora, então claro que vão dormir na mesma cama. E nem tentem ser espertinhos, ninguém pode dormir no chão ou no sofá. Os dois têm que dormir na cama juntos. Aí ele fala: oh, boa sorte, e desliga. Os dois ficam completamente sem palavras. Akane, totalmente em pânico, pergunta: você tá planejando fazer alguma coisa comigo? Saito, sem entender nada, fica confuso. Akane, gritando agora, diz: eu não vou deixar você chegar perto de mim. Aí Saito finalmente entende o que ela quis dizer e, mais uma vez, os dois começam a discutir. Akane, ainda irritada, grita: eu sei muito bem no que caras como você pensam o tempo todo. Ela avisa: e nem tenta encostar em mim. Ela tá furiosa. Saito, tentando acalmar a situação, responde: relaxa, eu não vou fazer nada com você. Akane sai do quarto pisando duro. Mais tarde, enquanto está organizando suas coisas, ela escorrega na escada. Por sorte, Saito consegue segurá-la bem na hora e diz: e se cuida. Se você morrer no primeiro dia, vão achar que fui eu que te matei. Akane responde brava: para de falar besteira. Mais tarde, Saito começa a comer pizza. Vendo ele comer, a boca de Akane começa a salivar, e ela quase chora de tanta vontade. Percebendo isso, Saito suspira e entrega um pedaço para ela. Ela pega sem falar nada e sai andando. Irritado, Saito reclama: pelo menos agradece, né? Chega a hora de dormir. Os dois vão pra cama, e, sinceramente, tá super estranho. Os dois estão nervosos. Finalmente, Saito pergunta: por que você aceitou casar comigo? Akane se recusa a responder. Eles trocam umas palavras, mas aí, sem querer, a mão de Saito encosta no corpo de Akane. Akane, furiosa, torce o braço dele e grita: o que você acha que tá fazendo? E começa outra briga entre eles. De repente, a cena corta pro presente. Akane está gritando com Saito: você não vai contar pra ninguém sobre a gente. Você não vai morar comigo, e nem tenta falar comigo. Saito, irritado, responde: tá bom, entendi. Eles prometem não contar nada pra ninguém sobre essa situação. Mas mesmo assim, Akane ainda está muito ansiosa. E assim, o episódio 1 termina. E aí, galera? No vídeo de hoje, a gente vai assistir ao episódio 2 de Ingeri Marie Toagel. No começo da história, a Akane pede pro Sato não contar pra ninguém sobre o casamento deles, e ele concorda. Depois disso, eles finalmente entram na sala de aula. Lá dentro, a Imari pergunta pra Akane: você brigou com o Sato de novo hoje? A Akane fica surpresa e responde: não. Nada a ver. Eu não briguei com ele. O Sato vai pro lugar dele, mas aí a irmã dele aparece pra falar com ele. Ela dá uma cheirada no ar e fala: mano, você tá com um cheiro diferente. Com quem você tava ontem? O Sato fica desesperado e inventa uma desculpa rapidinho: o pai comprou um shampoo novo ontem. Deve ser isso. Mas a irmã dele não cai nessa. Ela cheira de novo e fala: não, isso tá com cheiro de menina. Aí, do nada, ela morde o pescoço dele e diz: eu sei que você casou. O Sato surta e pergunta: como você sabe? Ela dá um sorrisinho e fala: lembra quando você me contou do vovô e da empresa? Então, eu fui investigar depois disso. Agora eu sei de tudo, onde fica sua casa nova e até o nome da garota. Quando ela tá quase falando o nome, o Sato tampa a boca dela e arrasta ela pra longe. Eles vão pras escadas, e a irmã dele olha brava e fala: mano, você pisou na bola. Não me contou nada disso. Agora vou ter que te dar um castigo.
Mas depois de pensar um pouco, ela não consegue pensar em nada. Por fim, ela diz: e beleza, tudo que eu mandar você fazer, você vai ter que fazer. O Sato volta pro lugar dele, mas aí a Akane aparece e começa a gritar com ele de novo. Você deixou os equipamentos da educação física lá fora. Se alguém tropeçar, pode se machucar feio. Ela continua brigando, e o Sato começa a ficar irritado também. Quando eles percebem, já estão discutindo de novo. Os outros alunos começam a cochichar, lá vão eles de novo. Brigando mais uma vez. A Imari se mete no meio e fala: vocês não percebem, mas estão sempre brigando. Por isso vocês são famosos. Tem gente que até acha que vocês são um casal ou até um casal casado. A Akane congela, toda sem jeito. A cena muda para a casa deles. A Akane chama o Sato e pergunta: por que você comprou tanto suco assim? O Sato responde de boa: é suco de vegetais. É saudável. Aí ele tira um monte de miojo da sacola. A Akane olha para ele chocada, mas o Sato dá um sorriso e fala: é perfeito pra gente, rápido e fácil de fazer. A Akane fica brava e grita: como é que você acha que a gente vai conseguir proteína com isso? O Sato puxa um pote de whey protein, joga no shaker, bota o suco de vegetais, sacode e entrega pra ela. Toma, bebe isso. A Akane olha pra ele sem acreditar. Você tá maluco? Quem é que bebe uma coisa dessas? Mas o Sato força ela a beber mesmo assim, e eles começam a brigar de novo. O Sato dá um sorrisinho meio assustador e diz: você tem ideia do trabalho que deu pra fazer isso? Você vai beber. A Akane começa a pensar: ele tá muito estranho agora. Será que eu saio correndo? Mas se eu fizer isso, ele vai fazer o maior escândalo. Por fim, ela decide: quer saber? Eu vou cozinhar. O Sato dá de ombros e fala: não precisa. Eu tô de boa com o meu shake. Mas a Akane coloca um avental fofinho e começa a cozinhar, pensando: quando ele provar a minha comida, ele vai pirar. Aí ele vai perceber como eu sou incrível. O Sato olha desconfiado e pergunta: Vão, por que você tá sorrindo desse jeito esquisito? Tá me assustando. A Akane fica brava. Eu tô cozinhando pra você e é assim que você reage? Enquanto isso, o Sato pensa: pera, e se ela colocar alguma coisa estranha na minha comida? E se essa for minha última refeição? A comida finalmente fica pronta. Tá com uma cara incrível. A Akane fala toda orgulhosa: vai, experimenta. Tá muito bom. Mas o Sato hesita. Ele tá com medo de comer. Quando finalmente dá uma mordida, bate uma lembrança da infância, de quando ele ficou sozinho, teve que viver sem os pais, sobrevivendo só de macarrão instantâneo. Voltando para a realidade, ele fala de qualquer jeito: tá bom. Comida normal, temperatura normal. A Akane olha para ele, totalmente chocada. Aí ela arranca o prato da frente dele. Ah, é? Então não come. E aí, claro, eles começam a discutir de novo. O Sato reclama: não, você me deu, eu vou comer. A Akane retruca: não. Se você não gostou, não vou deixar você comer. O Sato é mais rápido e enfia a comida na boca. Valeu pela comida. E pra falar a verdade, ele amou. A Akane fica furiosa e começa a bater nele, mas o Sato tá tão feliz com a comida que tá em outro mundo. A cena corta pro Sato dormindo na cama. No dia seguinte, a Akane vai acordar ele. No meio do sono, ele sonha que tá dormindo do lado da irmã, e sem perceber, puxa a Akane pra perto dele. A Akane fica vermelha na hora e começa a xingar ele. O Sato, ainda meio dormindo, pede desculpa desesperado. Mas aí a Akane aponta pra pia e grita: viu que diabos você fez com a cozinha ontem à noite? Eu cozinhei, e era sua vez de lavar a louça. E então, Sato fala casualmente: vá, não é grande coisa. A gente pode usar a louça que sobrou. Quando juntar um monte, eu lavo tudo de uma vez. Ouvindo isso, Akane perde a paciência de novo e começa a gritar com ele, dessa vez ainda mais alto que antes. Mas não era só sobre a louça, ela solta uma lista inteira de reclamações. Tipo como o Sato acabou com o papel higiênico rápido demais, ou como ele terminou com todos os produtos do banheiro, tipo o shampoo, bem antes do esperado. Ela continua reclamando de tudo. Sato, tentando acalmar ela, diz: e por que você tá se preocupando tanto? A gente só compra mais dessas coisas.
Mas essa atitude tranquila dele só irrita mais Akane, e ela fica ainda mais brava. Frustrado, Sato só vira as costas e sai andando. Mais tarde, quando estavam indo para a escola, Sato ficou pensativo, percebendo que a gente é completamente o oposto um do outro. Naquela noite, Sato estava jogando um jogo de ação com zumbis quando Akane gritou, "Para de fazer tanto barulho." Mas quando ela olhou para a tela, ficou assustada. "Que tipo de jogo inútil é esse?" ela reclamou. Sato se defendeu, e esse jogo é super popular de ação com zumbis. Mas Akane não quis saber. "Por favor, só desliga isso." Sato suspirou. "Só preciso terminar essa fase, aí eu paro." Akane cruzou os braços. "Eu odeio gente que joga esses jogos violentos." Sato, que já estava ficando sem paciência, respondeu, "E cada um tem seus gostos. Você não devia julgar assim." E aí, mais uma vez, os dois começaram uma discussão acalorada sobre o jogo, brigando sobre o "eu posso jogar" e o "você não devia jogar." Honestamente, era até engraçado de assistir. Foi aí que a campainha tocou. Akane foi atender a porta, mas ao mesmo tempo, o cabo da TV foi puxado sem querer, desligando o jogo do Sato do nada. Quando Akane voltou, encontrou Sato sentado lá, completamente devastado, como se o mundo dele tivesse acabado. Ela não fazia ideia do porquê dele estar daquele jeito. Um tempo depois, Sato estava indo pro banheiro, e quando abriu a porta, percebeu de repente, Akane estava lá dentro tomando banho. Ele imediatamente deu um pulo para trás e fechou a porta. Mas aí ele notou uma coisa estranha, Akane não reagiu. Ela não se mexeu. Um pensamento horrível passou pela cabeça dele. "Espera, e ela tá bem?" Desesperado, ele correu de volta para verificar. E foi aí que ele viu, Akane tinha dormido na banheira. Uma nova onda de pânico bateu. "Ah não, e tem gente que se afoga dormindo no banho." Ele tentou acordar ela, mas ela não respondia. E bem quando parecia que ela ia escorregar para debaixo da água, Sato esticou o braço rápido para segurar ela, só para ela acabar caindo bem em cima dele. Na mesma hora, os olhos da Akane se abriram. A cena virou um caos instantâneo. Akane achou que o Sato estava tentando fazer alguma coisa indecente, e para piorar, ela estava completamente pelada. Ela gritou com toda a força, xingando ele de tudo quanto é nome. "Eu não me sinto segura com você aqui. Sai da minha casa." Aí ela começou a jogar pratos nele. Apavorado, Sato saiu correndo de lá. Lá fora, ele murmurou para si mesmo, sinceramente, tentar explicar essa situação é impossível. Com isso, Akane, super emocionada, grita, "Você viu tudo." E Sato, desesperado, não foi assim." Enquanto isso, Akane estava no quarto dela, ainda furiosa, secando o cabelo. "Ele me viu pelada." Ela pensou, o rosto pegando fogo de vergonha. E o pior de tudo, se ele é meu maior inimigo. Ela queria dormir, mas estava nervosa demais para conseguir fechar os olhos. Depois de um tempo, algo veio na cabeça dela, Sato só estava tentando ajudar. Ainda com medo, mas se sentindo culpada, ela voltou pro quarto e deitou na cama. Mas mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça o medo de que o Sato podia tentar alguma coisa. No dia seguinte, na escola, Imari chegou perto da Akane e perguntou, "Vei, tá tudo bem?" Sem pensar, Akane se agarrou nela, abraçando ela bem apertado. Imari deu uma risadinha. "Oh, então você quer fazer amizade com alguém que não se dá bem? Parece que veio na pessoa certa." "Espera aí, e você tá falando do Sato?" Akane entrou em pânico na hora. Não. Claro que não." Ela tentou negar, mas no fundo, sabia a verdade. "Se eu continuar brigando com ele", ela admitiu, "eu juro que vou enlouquecer." E Maria assentiu. "Então tenta dar um abraço nele." "Que? Nem pensar." Akane gritou. E Mari riu. Beleza. Mas pelo menos tenta conversar com ele direito. Vocês não precisam ser melhores amigos, mas uma comunicação básica não faz mal." Akane fez uma cara emburrada. "Eu sou péssima para falar com as pessoas. Mas você é boa em conversar e ninguém te odeia." E Mari sorriu e respondeu, "Não existe isso, até eu fico nervosa falando com algumas pessoas. Mas agora a conversa é sobre você." Ela tranquilizou Akane, "E não é sobre se ele te respeita, o que importa é se você respeita ele." Isso fez Akane parar e pensar.
Enquanto isso, em outra cena, Sato estava desabafando com o Sisai. Morar em casa está ficando cada vez mais difícil. Sinceramente, eu nem sinto mais vontade de ficar lá. Sisai suspirou. Então, qual é o seu plano? Se você se divorciar dela, o que acontece depois? Sato balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Se eu fizer, o vovô vai ficar furioso e não vai me colocar como CEO da empresa. Sisai ergueu uma sobrancelha. Então sua única opção é aprender a se dar bem com a Akane. Isso é mais fácil falar do que fazer, Sato gemeu. Nós somos muito diferentes. Parece que nunca fomos feitos para ficar juntos. Sisai deu de ombros. As pessoas são como animais. Cada um tem seu jeito de agir. Você já tentou aceitar a Akane do jeito que ela é? Você vai ser CEO da empresa, deveria ter essa capacidade. Sato ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Porque, sinceramente, se ele nunca tinha tentado. Então, finalmente, Sato percebe tudo. Ele admite, você estava certo. E Sisai concorda. Sisai então diz, e agora que tudo está resolvido, você vai ter que me carregar nos braços e me tirar daqui. Sato fica chocado e pergunta, mas por que eu faria isso? Sisai responde, porque eu acho muito divertido. Depois disso, Sato volta para casa, só para encontrar Akane parada na porta, furiosa. Sato fica super nervoso e tenta entrar de fininho, mas Akane o agarra. Ele começa a se desculpar imediatamente, mas Akane o interrompe, dizendo, fala comigo. Sato hesita e pergunta, você quer se divorciar? Akane responde rápido, não. Eu só quero que você fale comigo normalmente. Ela acrescenta, quero conversar sobre como a gente pode resolver as coisas. Ouvindo isso, Sato fica surpreso, mas então os dois se sentam e começam a conversar. Akane admite, eu te odeio muito, mas a gente tem que morar juntos. Eu não quero que a gente continue brigando o tempo todo. Sato concorda, você tem razão. Sinceramente, essa casa parece um inferno para mim e ir morar com você também. Akane fica furiosa, gritando, como você pode dizer isso? Sato sugere, a gente devia criar algumas regras e limites para conseguir viver em paz. Akane suspira e diz, desde que a gente se mudou, eu tô fazendo todo o trabalho sozinha. Sato responde, eu só gosto de lavar roupa ou a louça quando acumula bastante. Ouvindo isso, Akane fica ainda mais irritada, e isso é nojento. Dá pra pegar doença assim. Nesse momento, Sato lembra das palavras do Sisai e finalmente diz, tá bom, beleza. Eu faço todas as tarefas. Akane fica chocada, mas feliz por finalmente estarem tendo uma conversa de verdade. Sato então diz pra ela, você devia dormir direito. Toda vez que nossos corpos encostam sem querer, você entende errado. Akane fica desesperada, então quer dizer que você quer fazer coisas estranhas comigo de novo? Sato suspira, você é uma idiota. Só fica imaginando besteira. Akane, corada, diz, tá bom, beleza. Você pode me tocar, mas só por cima da roupa. Se tentar mais que isso, eu te mato. Ela também proíbe o Sato de jogar aqueles jogos inúteis de zumbi. Finalmente, eles estabelecem algumas regras. Sato acrescenta, e se a gente começar a dizer obrigado e desculpa um pro outro, nosso relacionamento vai melhorar. Akane responde sarcasticamente, então quer dizer que a gente tem que começar agora? Corando, ela hesita antes de dizer, eu fiz uma comida muito boa hoje, então eu devia ter recebido um obrigado por isso. Sato responde despreocupado, mas era só uma comida normal. Isso deixa Akane furiosa de novo. Mais tarde, no quarto, Akane conta pra Imari, eu fiz exatamente o que você sugeriu, e agora as coisas estão bem melhores entre nós. Valeu. Ela desliga rápido quando ouve Sato entrando no quarto. Quando ele entra, Akane se deita nervosa e gagueja, agora, e você pode me tocar. Sato, em pensamento, pensa, nossa, essa garota é muito burra. Ele só estava falando sobre toques acidentais quando duas pessoas dividem a mesma cama, mas Akane entendeu tudo errado. Ela parecia apavorada. Mais tarde, Sato conta pro Sisai, a gente conversou e tá tudo bem agora. Mas o Sisai, como sempre, começa a falar umas coisas bizarras e sem sentido. Sato então compra o bolo favorito da Akane. Surpresa, ela pergunta, como você sabia que esse era o meu favorito?
Sato dá um sorriso de canto e da última vez, você mencionou isso na sala. Akane, corada, grita, e nossa, você é um stalker nojento. Mas, no fundo, ela ficou feliz por ele ter trazido um presente. Ela até agradeceu. Para retribuir, Akane faz um jantar especial pro Sato. Vendo o esforço, Sato fica impressionado. Akane diz pra ele, prova e me diz o que achou. Sato dá uma mordida e realmente gosta. Ouvindo isso, Akane sorri e que bom que você gostou. Mais tarde, enquanto lava a louça, Akane vai ajudar. Sato recusa e não preciso da sua ajuda. Akane lança um olhar mortal, você é muito grosso. Sato suspira e finalmente diz, obrigado. No final, os dois acabam lavando a louça juntos, e dá pra ver que a situação entre eles melhorou muito. E com isso, esse episódio chega ao fim. E aí, galera? No vídeo de hoje, a gente vai assistir ao episódio 3 de I'm Getting Married asterisco. O episódio começa com o Sato lendo um livro, quando a Akane chega e pergunta, se você tiver um tempinho, quer ver um filme comigo? O filme é sobre a vida de um gato durante 24 horas. O Sato, meio desconfiado, pergunta, pera, e esse filme não tem 24 horas de duração, né? A Akane fica toda animada, começa a elogiar o filme, falando que é super divertido, e depois solta que, na verdade, ele tem 3 horas. O Sato dá uma hesitada, mas acaba topando. Durante o filme, a Akane tá super empolgada, mas o Sato acaba cochilando, porque, sinceramente, o filme era muito chato. Quando termina, a Akane agradece por ele ter assistido ao filme favorito dela e fala, agora é minha vez. Vou assistir ao seu filme favorito com você. Mas o Sato manda, eu não vejo filme. Eu jogo videogame. Só não fica viciada, tá? A Akane responde, toda confiante, relaxa, eu nem curto videogame. Corta pra 30 minutos depois, e adivinha? A Akane tá destruindo o Sato no jogo. Ele tá perdendo feio, e ela tá se divertindo horrores. O Sato, pra surpresa dele, percebe que tá curtindo também e pensa, asterisco nossa, eu nunca imaginei que ia me divertir tanto com a minha inimiga, asterisco. Mais tarde, à noite, enquanto estão se preparando pra dormir, o Sato solta, sabe de uma coisa? Eu devia descobrir qual é o meu filme favorito. Me ajuda com isso, tá? A Akane olha pra ele e fala, Vei, para de me chamar de você. Me chama pelo meu nome. O Sato, meio sem jeito, fala o nome dela, e do nada os dois começam a ficar super vermelhos. Na cena seguinte, o Sato tá dormindo na sala de aula, e a Akane pega a borracha dele e devolve pra ele, bem quietinha. Vendo isso, a Imari zoa a Akane, nossa, Akane, você odeia tanto o Sato agora que até parou de brigar com ele? A Akane, toda atrapalhada, responde, e não é nada disso. E, no meio da confusão, acaba chamando o Sato pelo nome. A Imari, claro, percebe na hora. Peraí, e você acabou de chamar ele de Sato? A Akane fica vermelha na hora, fala algo sobre precisar ir pra casa mais cedo e sai correndo. A Imari grita atrás dela, e a primeira aula nem acabou ainda. Vai pra onde? Enquanto isso, a Cisai tampa os olhos do Sato por trás e fala, adivinha quem é? O Sato reconhece ela na hora, mas as mãos dela estão molhadas, e agora os olhos dele também. Ele, confuso, pergunta, por que você fez isso? Ela dá um sorrisinho e diz, tava só cuidando dos seus olhos. Eu sou incrível, né? Depois ela pergunta, como quem não quer nada, e aí, como estão as coisas entre você e a Akane? O Sato dá de ombros e fala, até que tá de boa. A gente tá conversando normalmente e dividindo as coisas direitinho, então tá tranquilo. Mais tarde, na escola, o Sato chama a Akane, mas ela grita na hora, eu falei pra não falar comigo na escola. O Sato ignora e pergunta, o que você vai fazer depois da aula? A Akane responde, vi estudar em casa. O Sato continua, e não vai sair com seus amigos? A Akane balança a cabeça, e o Sato sugere, que tal a gente ir fazer umas compras juntos? A Akane congela por um segundo e pergunta, nervosa, espera, e você tá me chamando pra um encontro? O Sato surta, puxa ela para uma sala vazia e eles começam a discutir. A Akane manda, como você solta uma dessas do nada? E o Sato se explica rapidinho, e não é um encontro. É só comprar umas coisas. Pensa assim. A Akane cruza os braços e diz, então não é um encontro? Só umas comprinhas? E na real, parece uma boa ideia.
O Sato avisa, só não fica com ideia errada. E a Akane devolve, você também, hein? Sem gracinha. Os dois ficam meio sem jeito, mas acabam rindo, porque é óbvio que eles sabem o que tá rolando, só não querem admitir. Na hora de ir embora, a Imari aparece do nada e fala, Bey, vou com você hoje. Meu turno foi cancelado de última hora, então bora sair e comer seu parfait favorito. A Akane fica feliz, mas dá uma hesitada. Aí solta, e na verdade, e já tenho planos com outra pessoa. A Imari fica desconfiada na hora. Quem? Fala o nome. A Akane hesita de novo. Você já conhece. A Imari pensa um pouco e dá um sorrisinho malandro, peraí, e você mal fala com alguém além do Sato. Não me diga que é ele? A Akane pira, nega tudo e sai correndo. Enquanto foge, ela pisa na Cisai, que estava deitada no chão sabe-se lá por quê. Ela se desculpa rapidinho e pergunta, pera, e por que você tá deitada aí? A Cisai responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo, estava esperando você. Queria conversar. Depois, dá uma risadinha e fala, você é corajosa, hein? Pisou em mim e nem fugiu. Impressionante. Como recompensa, ela dá uma espada para Akane. A Akane, já exausta, suspira e diz, eu não tenho tempo para isso agora. A Cisai impede ela de sair e fala, e não te deixo ir até você responder minha pergunta. A Akane congela. E quando ouve que a pergunta é sobre o Sato, ela entra em pânico de novo e, claro, sai correndo. Depois disso, a Akane finalmente está esperando o Sato. Quando ele chega, agradece por ela ter vindo, e os dois começam a andar juntos. O Sato pergunta, pra onde a gente tá indo? A Akane responde, tem uma loja perto de casa. Vamos lá. Eles vão fazer compras, e a Akane ensina o Sato a escolher as coisas boas e baratas. No meio das compras, eles veem uns pedaços de frango por 50 ienes, mas tá lotado. A Akane tenta pegar, mas não consegue. O Sato tenta ajudar, mas também falha. Os dois caem na risada. Depois de conversarem bastante, a Akane pergunta, quer ir lá pra casa depois? O Sato topa, e no caminho, ele solta, pra ser sincero, você daria uma ótima esposa. A Akane fica toda vermelha e diz, ué, mas eu já sou sua esposa. O Sato percebe que ela tá certa, e os dois seguem o caminho em silêncio, bem juntinhos. Naquela noite, enquanto eles estavam dormindo, Akane acordou de repente e viu que Sato estava tentando encostar nela. Ela começou a gritar com ele na hora. Eles começaram a discutir de novo, bem irritados. Aí Sato finalmente admitiu, você estava muito fofa dormindo, eu só queria tocar no seu rosto. Akane se acalmou um pouco e perguntou, tá falando a verdade? Sato assentiu. Akane ficou toda corada e disse, beleza, então. Vou voltar a dormir. Se quiser, pode me ver dormir. Sato ficou todo sem graça, e os dois voltaram a dormir, mas ficou aquele climão esquisito entre eles. De manhã, ainda estava meio estranho. Sato estava lavando o rosto quando ouviu Akane gritando. Ele correu para ver o que tinha acontecido e viu que o café da manhã dela tinha queimado. Akane ficou ainda mais nervosa quando viu que Sato estava sem camisa. Sato respondeu de boa, eu estava em casa, ia colocar o uniforme agora. Akane estava morrendo de fome, então Sato saiu e comprou um pão. Eles se sentaram juntos e dividiram. Aí a Imari chegou. Ela ficou chocada e disse, nossa, então vocês estão sentados juntos e comendo? Vocês estão passando muito tempo juntos, hein? Akane se defendeu rápido, e não é nada disso. Ele ficou me encarando por mó tempão. Chama a polícia e manda prender ele. Sato ficou sem acreditar. Imari riu e disse, mas vocês também estavam dividindo o pão, né? Akane respondeu, aquele pão era muito grande para mim, eu joguei metade fora. Aí o Sato pegou do chão e comeu. Sato ficou muito bravo. Começou outra briga entre eles, enquanto a Imari só se divertia assistindo o caos. Imari deu um tapinha na Akane, brincando, e disse, e não joga comida no chão assim. Akane se desculpou rapidinho. Uns dias depois, a Akane tinha uma prova chegando, então decidiu estudar até tarde da noite. Nem fez nada para comer. Vendo isso, Sato resolveu fazer um jantar e levou um sanduíche para ela. Akane ficou super feliz quando viu o sanduíche. Ela ficou meio na dúvida se devia comer ou não, mas quando deu a primeira mordida, achou uma delícia.
Ela disse, agora sim, tô com energia. Vou conseguir estudar direitinho. Ela estudou a noite toda, e de manhã, ainda estava lendo. Mais tarde, na escola, Akane estava andando e de repente desmaiou. Imari viu e disse, pelo jeito, você não dormiu nada essa noite. Você precisa cuidar da sua saúde. Akane, toda animada, respondeu. Enquanto eu for a primeira da turma, isso não importa. Eu não vou deixar o Sato me passar em nada. Imari respondeu, e isso é difícil, hein? Você só tem mais um ano para superar o Sato. E se não conseguir na escola, vai seguir ele até o ensino médio também. Akane rebateu na hora, e nem pensar. Isso ia parecer que eu gosto dele, e eu definitivamente não gosto. Na cena seguinte, em casa, Sato leva o jantar pro quarto da Akane, mas percebe que ela tá dormindo. Quando chega mais perto, percebe que ela tá com febre alta. Akane insiste, eu não tô com febre. Só tava descansando. Mas quando ele encosta, ela tá queimando de febre. Sato começa a passar um pano molhado nela, mas Akane reclama, e não me toca. Aí, de repente, ela solta, eu preciso estudar. Eu tenho que correr atrás do meu sonho. Sato, surpreso, pergunta, seu sonho? Akane revela, eu quero ser médica e ajudar as pessoas. Manter todo mundo saudável me deixa muito feliz. Se eu não conseguir fazer isso, vou me sentir horrível. Ela também lembra do que a avó sussurrou para ela no primeiro episódio. Confessa que a família dela não tem dinheiro para pagar a faculdade de medicina, já que são de classe média. Aí a avó prometeu, se você casar com o Sato, a gente paga a sua faculdade de medicina. Sato fica completamente chocado ao ouvir isso. Akane então dá uma risadinha e diz, agora você vai tirar notas boas fácil, porque sua maior concorrente tá fora do caminho. O clima muda um pouco, ficando mais romântico. Akane olha pro Sato e, percebendo o momento, fica super sem graça. Ela grita, eu não gosto de você, tá bom? Na verdade, eu nem quero olhar pra sua cara. Mas dá pra ver que ela tá só morrendo de vergonha. A cena ficou muito engraçada. Com o tempo, a saúde da Akane piora. Sato pensa em chamar uma ambulância, mas ela não deixa. Se eu só dormir um pouco, vou ficar bem de manhã. Mas o Sato não escuta. Ele simplesmente pega a Akane no colo. Akane, surpresa, pergunta, o que você tá tentando fazer? Sato, com confiança, diz, eu sou seu marido. Confia em mim e fica quieta. Akane fica toda vermelha de vergonha enquanto ele carrega ela. Ela murmura, você é bem forte. O que tá tentando fazer? Sato responde, eu só tô te ajudando a realizar seu sonho. Akane fica tocada com isso. Sato então admite, eu sei que casei com a garota que mais odeio, mas eu também acredito que um dia a gente vai ter um final feliz. Na manhã seguinte, Sato ainda tá dormindo em casa quando Akane acorda ele, dizendo, se arruma logo. Eu fiz ovos fritos pra você. Sato se levanta na hora e agradece. Ele também comenta que a febre da Akane sumiu em uma semana. Akane provoca ele, ontem você nem lavou o rosto. Faz isso hoje. Sato dá um sorrisinho, estava chovendo, meu rosto molhou de qualquer jeito. Akane revira os olhos, que nojo. Sato então provoca de volta, você tava me implorando pra ficar quando tava com febre. E adivinha? Eu gravei tudo no meu celular. Akane, desesperada, grita, e apaga isso agora. Tudo começa a voltar ao normal. Na escola, Imari elogia Sato, você tirou 100 na prova. Você é um aluno incrível, e mais tem uma coisa que você é péssimo. Sato, confuso, pergunta, o quê? Imari dá um sorrisinho, você é muito lerdo. Sato, sem entender nada, diz, como assim? O que você tá querendo dizer? Imari ri, pelo jeito, você tá bem surpreso. Sato, pego de surpresa, fica todo vermelho enquanto olha pra Imari. Imari continua, bom, você é um garoto, afinal de contas. Sato começa a entrar em pânico. Mas aí Akane aparece, explodindo de ciúmes. Ela diz, furiosa, a gente já é casado. Por que você tá se aproximando de outra garota? Irritada, ela sai bufando, encerrando o episódio. E aí, galera? No vídeo de hoje, a gente vai assistir ao episódio 4 de I'm Getting Married. Logo no começo da história, a Akane tá gritando com o Sato, mandando ele parar, mas ele não para.
A Akane fica irritada e fala, eu não vou te matar, então por que você tá fugindo? Aí ela dá uma marmita pra ele. O Sato pede desculpas e diz, eu esqueci total, mas sério, fiquei muito feliz que você fez almoço pra mim. Quando ouve isso, a Akane fica toda contente e responde, eu me esforcei pra caramba pra fazer, espero que você goste. Mais tarde, na hora do almoço, a Cisai entra na sala e fala, mano, tô morrendo de fome. Me dá o seu almoço. O Sato fala, você devia ter trazido o seu, mas ela retruca, eu esqueci. E é dever de irmão mais velho dividir o almoço com a irmãzinha. O Sato responde, você já tomou café da manhã, né? Não vou te dar meu almoço. Aí eles começam a brigar pela marmita. De repente, a Cisai solta, eu quero comer a comida que sua esposa fez. O Sato tapa a boca dela na hora e diz, você não pode sair falando essas coisas aqui. A sala toda começa a comentar, dizendo coisas tipo, é sua responsabilidade cuidar da sua irmãzinha ou você devia dividir o almoço com ela. Aí a Imari chega e percebe algo. Akane, sua marmita tá igualzinha à do Sato. Os dois entram em pânico, e a Akane, nervosa, solta rápido, e não é nada disso. Eles tentam se explicar, dizendo, a gente não tá namorando nem nada. Mas, por dentro, eles pensam, bom, e a gente é casado. A turma começa a zoar, falando, vocês dois estão parecendo um casal, até a marmita combina. O Sato olha pra marmita dele e percebe que tá completamente vazia, porque a Cisai já tinha comido tudo. Ele se desespera e diz, como assim você comeu tudo? A Cisai responde, eu tava com muita fome, e o Sato grita, você é um monstro de verdade. Ela dá um sorrisinho safado e fala, comi tudo pra não deixar provas, e ainda pergunta, você se comporta assim em casa também? Mas, no fundo, o Sato acaba achando isso meio fofo. Mais tarde, o Sato tá andando por aí, e a Imari do nada pula em cima dele. Ele diz rápido, e não pula assim, mas ela só sorri e fala, tá tudo bem. Eu sei que você vai me segurar. O Sato, irritado, responde, não vou te segurar. Ela faz bico e diz, não fala isso. Você devia segurar, senão eu me machuco. Aí a Imari pergunta, fala a verdade, foi a Akane que fez seu almoço? O Sato responde, não, a gente só comprou a mesma comida congelada. E além disso, ela sempre tenta me copiar. A Imari dá um sorrisinho malicioso, então quer dizer que vocês realmente não estão namorando? Ela parece aliviada e diz, eu já desconfiava, e pede desculpa por ter feito perguntas estranhas antes de ir embora. Mais tarde, já de noite, em casa, a Akane ouve um barulho. Do nada, ela vê uma sombra e grita de medo. O Sato acorda assustado e pergunta, o que foi? A Akane, apontando para um canto, gagueja, e tem um fantasma ali. O Sato olha, mas diz, e não tem nada aí. E volta a dormir. Só que a Akane, ainda apavorada, começa a chorar. Por favor, não dorme. Não me deixa sozinha, eu tô com muito medo. O Sato resmunga, para de me atrapalhar, só dorme. A Akane se desespera e grita, e se o fantasma roubar minha alma? Depois, enquanto o Sato tá estudando no quarto, a Akane, ainda morrendo de medo, invade o quarto dele. Eu ouvi passos na sala. Tenho certeza que é um fantasma. O Sato suspira e fala, beleza. Então vai lá tirar umas fotos pra provar. A Akane se desespera, você tá maluco? E se acontecer alguma coisa comigo? Meu celular pode até explodir. O Sato olha pra ela, confuso, então, o que você tá fazendo aqui? A Akane estufa o peito e fala, eu tô te protegendo. E se o fantasma atacar você? O Sato resmunga, e não precisa se preocupar comigo. Só volta pro seu quarto. A Akane, teimosa, diz, e não vou sair. Esse quarto é meu também. O Sato, cansado, só levanta e sai do quarto. A Akane vai atrás dele e pergunta, onde você tá indo? Ele ignora e vai para outro cômodo. A Akane, ainda em pânico, começa a bater na porta. Por favor, abre a porta. E se o fantasma fizer alguma coisa com você? Eu vou te proteger. Ela tava morrendo de medo, mas mesmo assim tentou proteger o Sato, xingando pra caramba. Um tempo depois, a Akane volta e diz, eu vou no banheiro. O Sato só concorda com a cabeça, beleza. Mas aí ela volta e fala, se for perigoso? Você pode ir comigo? O Sato fica surpreso.
Ela rapidamente completa, e não precisa entrar, só espera do lado de fora. Por fim, a gente vê o Sato sentado do lado de fora do banheiro enquanto a Akane tá tomando banho lá dentro. Ela grita, você ainda tá aí, né? Sato não responde. Akane imediatamente abre a porta e sai, sem roupa nenhuma. Sato grita, pelo menos coloca uma toalha antes de sair. Mais tarde, na escola, Sato diz pra Shizai, essa garota tá bagunçando a minha vida faz dias já. Shizai ri e diz, bom, quando você estiver assim tão estressado, pode sempre vir falar comigo. Eu tiro seus problemas. Todo mundo precisa de alguém, assim como eu preciso de você e você de mim. Então ela tenta se aproximar, mas ele rapidamente a afasta e diz, você pode cair. Shizai dá um sorriso malicioso, e aí, como tá a sua esposa? Sato suspira, ultimamente, a Akane tá vendo fantasma em tudo quanto é canto, e agora tá pirando de vez. Ela nem quer tomar banho sozinha. Shizai provoca, vai ver tem um fantasma mesmo na sua casa. Sato dá de ombros, talvez você tenha razão. Shizai sorri, então beleza, eu vou dar uma olhada. Ela vai até Akane e pergunta, você é casada com meu irmão, né? Akane olha pra Sato, chocada. Sato rapidamente diz, eu não contei nada pra ela. Shizai ri, qual é? Eu sei que vocês moram juntos. Sato tenta calá-la, tampando a boca dela, e aqui não é o lugar pra falar disso. Akane ajuda ele a arrastar Shizai pra uma sala vazia. Shizai provoca, então isso é o que chamam de um poder do amor? Akane, irritada, vira pra Sato e diz, por que você contou tudo pra ela? Sato se defende, eu não falei nada. Shizai acrescenta, então por que você mesmo não admite logo e fala pra Akane? Do nada, Shizai muda de assunto, e espera. Eu tava assistindo um programa de comédia ontem e esqueci a piada final. Sato encara ela, incrédulo, você tá falando sério? Minha vida tá um caos e você tá preocupada com uma piada? Finalmente, Shizai admite, tá bom. O Sato não me contou nada. Eu descobri sozinha. Então, ela diz orgulhosa, ninguém engana meu olhar afiado. Akane suspira e diz, desculpa por ter escondido isso de você, Shizai. Shizai sorri, sem problema. Mas, eu ouvi dizer que sua casa tá mal assombrada e, ao mesmo tempo, você começou a ver fantasma? Akane imediatamente se vira pra Sato, furiosa, por que você contou isso pra ela? Shizai acrescenta, sinceramente, eu acho que tem mesmo um fantasma na sua casa. Akane fica completamente apavorada. Shizai continua, e sabe o que mais? Esse fantasma provavelmente tá aqui pra baixar suas notas nas provas. Akane surta mais ainda. Shizai diz, eu vou ter que dar uma olhada na sua casa eu mesma. Ela declara, tem fantasma demais se juntando aí. Sua casa deve estar amaldiçoada. Sato já tá perdendo a paciência, mas Akane? Ela tá quase chorando. Shizai dá um tapinha no ombro dela, e não se preocupa, eu tô aqui. Vou resolver tudo. Eles começam pelo quarto de estudos. Sato tenta impedir, não precisa entrar lá. Eu só estudo nesse quarto. Shizai ignora ele, e não me impede de fazer meu trabalho. Akane de repente se irrita com Sato, e os dois começam a discutir de novo. Finalmente, eles entram no quarto de estudos. E o que a Shizai encontra? A cueca do Sato. Akane imediatamente tampa os olhos. Enquanto isso, Shizai pega a cueca e cheira. Sato surta, para com isso, e tenta tirar a cueca da mão dela. Eles seguem pro quarto de estudos da Akane. Akane insiste, e não tem nada de estranho aqui. Tá tudo normal. Shizai dá de ombros, beleza, então eu só vou procurar mais cueca do Sato. Akane se desespera, e não. Por favor, não faz isso. Então ela fica séria, ontem à noite, enquanto eu dormia, eu vi uma sombra. Parecia uma criança. Shizai fica quieta, pensando. Akane pergunta, o que foi? Sato suspira, e dá um tempo pra ela. Ela tá pensando. Finalmente, Shizai diz, eu sei exatamente quem é o fantasma. Os dois perguntam ao mesmo tempo, então, quem é afinal? E Shizai responde, sou eu. Os dois ficam completamente chocados. Shizai explica que quando Akane contou onde viu o fantasma, ela lembrou que, há uns dias, ela tinha ido até a casa deles e entrou pelo mesmo lugar. Ela estava observando eles o tempo todo.
Depois de ouvir isso, Sato puxa a bochecha dela e diz: como você faz uma coisa dessas? Akane, por outro lado, se sente aliviada, pensando: ufa. Pelo menos não tem fantasma de verdade envolvido. Então Shizai diz: o vovô me pediu pra ver como tava o relacionamento de vocês, então eu vim dar uma espiada. Akane fica furiosa com a Shizai por ter espionado eles. Mas aí Shizai, do nada, diz: enfim, vamos comer. Tô morrendo de fome. A marmita que eu comi mais cedo tava uma delícia. Ouvindo isso, Akane fica toda lisonjeada e começa a murmurar para si mesma: dessa vez, eu vou cozinhar algo ainda melhor para você. Finalmente, vemos a mesa do jantar, cheia de pratos deliciosos. Shizai tá adorando, e Akane diz pra ela: se quiser mais, é só me avisar. Ela até tá com um grão de arroz grudado na bochecha, e Sato limpa pra ela. Vendo isso, Akane começa a pensar: e esses dois estão próximos demais, não acha? Mais tarde, enquanto jogam um jogo, Shizai fica um pouco grudada demais no Sato. Akane percebe e comenta: vocês dois não estão perto demais? Sato entra em pânico e diz: e não é o que você tá pensando. Akane dá um sorrisinho e responde: eu falei alguma coisa? Sato suspira e diz: você tá agindo como um demônio agora. Akane, irritada, rebate: você acabou de me chamar de demônio? Mais tarde, Sato tá prestes a tomar banho, e Shizai de repente diz: vá, perfeito. Eu vou com você. Akane, chocada, grita: vocês dois estão malucos? Shizai, tranquila, diz: eu sempre tomo banho com meu irmão. Sato concorda com a cabeça: ela tá certa. Akane fica furiosa e grita: vocês dois perderam o juízo. Vendo a reação dela, os dois ficam assustados e recuam. Naquela noite, enquanto Sato dorme, Akane se deita quietinha ao lado dele. Enquanto isso, Shizai ainda tá jogando videogame. Sato pergunta pra ela: tem algo que você quer dizer? Shizai responde: na verdade, não, e mais pensando bem, sim. Ela continua: você comprou um jogo novo e nem me contou. Sato explica: você estava ocupada estudando, eu não quis atrapalhar. Akane se intromete: Mas você jogou esse jogo com a Shizai primeiro, não jogou? Mas eu queria jogar esse jogo com você primeiro. Por causa do interrogatório da Akane, uma pequena discussão começa entre eles. E essa pequena discussão vira uma briga de verdade. Mas depois da briga, Akane suspira e diz: e sabe de uma coisa? Na verdade, eu tô me sentindo até mais leve agora, como se tivesse tirado um peso do peito. Então, do nada, ela pergunta: eu tenho mais uma pergunta, e sobre a Shizai? Eu sei que ela é muito fofa, mas você não acha que mima ela demais? Sato responde: se eu não ficar de olho nela, ela vira um verdadeiro desastre. Ela apronta todo tipo de maluquice. Qual o problema nisso? Akane hesita e diz: não é nada. Eu nem sei por que tô reclamando dela pra você. De repente, Sato toca no corpo da Akane, e ela grita: por que você tá me tocando? Sato, surpreso, grita de volta: por que você tá me tocando? E é aí que eles percebem que nenhum dos dois estava tocando no outro. A culpada. Shizai. Shizai sorri e diz: finalmente. Vou dormir com meu irmão hoje à noite. Ela continua: sempre que ele visitava nossa casa, ele dormia do meu lado. Akane, chocada, pergunta: espera, e o quê? Vocês dois dormiam juntos? Sato explica: nem sempre. Só quando ela queria. Shizai provoca Akane: se você quiser dormir sozinha com meu irmão, pode ficar à vontade. Akane fica vermelha na hora e gagueja: não. Não era isso que eu quis dizer. Depois de mais algumas conversas aleatórias, que nem são tão importantes assim, os três finalmente caem no sono. Mais tarde naquela noite, Akane e Shizai ainda estão conversando. Shizai confessa: eu tava realmente preocupada se ele conseguiria viver aqui em paz ou não. Akane fica em silêncio. Na manhã seguinte, Shizai acorda, se espreguiça e diz: bom dia, antes de se aconchegar mais perto de Sato no sono. Akane, claro, perde a paciência de novo e começa a gritar com eles. E assim, esse episódio chega ao fim.